Olá pessoal! Hoje eu estou tendo o privilégio de receber um dos maiores artistas brasileiros. E por que não dizer maior? Afinal de contas, desde cedo iniciou uma trajetória marcante. Aos 8 anos de idade já tocava acordeon e era convidado para participar dos maiores bailes da cidade onde ele vivia. Quero convidar aqui para vocês conhecerem um pouco mais da sua história, um pouco mais da sua carreira, fatos que marcaram a sua trajetória. Quero convidar então Vininho Viana, por favor, entre. Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso Rei. Sem Deus eu não vivo, sem Jesus não sou ninguém. Muito prazer. O prazer é todo meu. Obrigado por esse convite. Eu que agradeço. Por favor, sente. Vininho Viana, eu confesso que para mim é um privilégio estar conversando com você nesse bate-papo bacana, porque para mim a sua história realmente foi muito marcante. Eu acredito que para quem está nos assistindo também vai ser. Bem, eu quero começar perguntando uma curiosidade. Vininho Viana, por que Vininho Viana? De onde surgiu esse nome? Vininho Viana é porque eu sou nascido e criado na fazenda do Viana. Para quem não conhece, fica 250 km fora de Belo Horizonte. Aqui pertinho de Ponte Nova, que é a cidade de Rio Doce. Então desde criança a gente tocava nos bailes de roça, fazendo aqueles forró lá no interior. Aí perguntava, de onde esse menino? De onde esse menino? É lá da fazenda do Viana, aí ficou Vininho Viana. Bem sugestivo o nome, né? Ficou bem legal. Você comentou que desde criança você já tocava, eu li a sua história, achei super interessante. Já tocava o acordeão desde os 8 anos? Você leu a minha história? Lógico, imagina se eu não iria ler. E eu vi, 8 anos, olha pra você ver, já tocava acordeão, 10 anos já compunha. Que tipo de música que você compunha nessa idade? Bom, eu aos 10 anos já compunha, já se escrevia alguma coisa. E principalmente o sertanejo, tanto as raízes como o romântico. Isso já é um dom que Deus me deu. Já aprendi a tocar acordeão nessa fase de 10 anos também. Não tinha acordeão, aprendi no acordeão dos vizinhos. Meu pai sempre puxando minha orelha para estudar, mas já estava no sangue. E aí a gente já escrevia alguma coisa, entendeu? Aos 12 anos já tinha as primeiras composições. Inclusive eu tenho essas composições gravadas até hoje. Quando tiver uma oportunidade, eu pretendo regravar. E qual que era a satisfação dos seus pais de ver você lá na frente dirigindo esses bailes, essa festança toda? Era assim um prazer enorme, principalmente para mim, uma criança de 10 anos, assim, fazer aquele baile para o pessoal da roça, então todo mundo ficava voltado naquela criança. E eu já tinha minhas composições, e já participava dos festivais sertanejos, emissoras de rádios, as festas juninas, e então era uma satisfação enorme. Inclusive eu tenho composições de 12 anos que está gravado até hoje, em caderno e mesmo na memória. Eu pretendo gravar o próximo trabalho. Nós vamos ficar ansiosos para ouvir essas composições, vai ser um privilégio para todos nós. Aí veio uma sequência, Vininho. A partir daí você tomou um novo rumo na sua vida. Você resolveu sair da sua terra e ir para uma nova cidade. Aí tudo muda, né? Quando a gente está longe da casa da gente, fora da realidade e do convívio com os pais e com a família, as coisas já não são mais do mesmo jeito. Você veio para Contagem, não foi isso? Foi para Contagem que eu vim, aqui pertinho de Belo Horizonte. E a gente não tem vergonha de falar, eu vim apenas com uma calça, uma camisa, um chinelo de dedo. Mas trazia dentro de mim uma grande esperança, principalmente na música. Mas antes disso eu passei por várias estradas, eu tive que fazer terminal, eu fui faxineiro, eu fui servente de pedreiro, mas sempre com a música na minha memória. E depois comprei meu acordeão e comecei a participar, a filtrar com os músicos da capital, e foi o meu primeiro passo na carreira cultural. Ficou feliz com isso? Como que foi essa trajetória de mudança para você, né? Ter o seu trabalho reconhecido, poder tocar nessas casas, como que foi esse período para você? Tem um caso interessante na minha carreira, porque quando eu vim para Belo Horizonte, eu apenas não tinha uma calça, uma camisa e fui dormir praticamente no chão, e era servente de pedreiro. Isso é real, viu? E aí eu tive grande dificuldade. Mas uma coisa eu aprendi com meu pai, sempre ser honesto e ter muita fé no Senhor, porque Ele é tudo em nossa vida. E aí eu fui filtrando junto com o pessoal e depois disso eu fiz um curso de eletricista e foi minha primeira guinada para mim ganhar meu din-din, né? Porque como que eu ia sobreviver? Então a partir daí eu comecei a ver o meu sonho realizado, mas tinha que trabalhar e lutar. E estou aí na luta até hoje. Futuramente depois gravei um disco vinil. Foi no ano de 87, não é isso? Você já teve esse vinil. Mas antes disso teve uma história marcante na sua vida. Tô certa? Eu tive uma história marcante na minha vida e em 84
Eu já era casado, eu já tinha construído alguma coisa na minha vida. E eu perdi um filho com revólver calibre 38. É o terceiro filho entre eu e minha esposa. Ele chamava Adriano. E 21 de outubro de 84, o meu concunhado foi passear na minha residência. E naquele momento ele foi mostrar o revólver dele para minhas crianças, as crianças dele. E por uma falta de sorte, não foi culpa do mesmo. A ele manusear a arma e mostrar o revólver para as crianças, apenas fazer o gosto das crianças, o revólver caiu no chão e disparou uma bala e foi em cima do coração do meu filho e ele morreu na hora. Eu, como mãe, né, eu estou grávida do meu segundo filho, eu me emocionei muito com a sua história de você, sendo um pai, né, vivenciar um fato assim. Porque uma criança de 3 anos, a gente sabe quanto é inocente, quanto é pura, né, e para um pai ver um filho morrer de uma forma tão trágica, eu imagino quanto você não deve ter sofrido. Isso afetou a sua carreira? Afetou, entre aspas, foi só uns dias, porque como eu disse anterior, eu tenho muita fé no Senhor e a gente está de muita fé. Eu busquei Deus para me confortar, melhore Deus para me confortar, né? E aí ele me deu força, inclusive até compus a música e a letra, que chama-se O Revólver e o Destino do Menino. Muito marcante, por sinal, né? Eu ouvi a canção, tem uma letra fortíssima, né? E a gente percebe quanto o sofrimento de um pai perder um filho. Mas eu quero até te fazer uma pergunta a respeito disso, menino, porque você comentou que foi seu concunhado, né, com a fatalidade. Mas e a relação de vocês dois? Como é que ficou a partir daí? Depois da perda do meu filho, com 3 dias, ele apresentou na justiça para responder os processos na liberdade. Aí marcaram a audiência e no dia de audiência, nesse período eu pedi ao Senhor que me desse muita força para mim fazer o melhor para mim e o melhor para ele. E principalmente para as crianças, que as crianças não tinham culpa. Relatando que eram 5 crianças, 3 crianças minhas e 2 crianças dele. Foi na faixa aí de 6 anos, 3 anos, 4 anos. Aí eu pedi ao Senhor que me confortasse muito, me fazer o melhor para mim e para ele. E no dia da audiência, eu não li os processos. Falei com ele, segue o seu caminho e eu sigo o meu. Mas quer que você não corte o orçamento dos nossos filhos, porque as crianças não têm culpa. E aí, e graças a Deus, eu tenho certeza que eu fiz uma coisa melhor para mim. E não vinguei dele, entreguei o caso à justiça divina. E ele seguiu o caminho dele, você seguiu o seu, teve um reencontro. O que aconteceu depois disso? Eu fiquei 12 anos sem conversar com ele. Fiz muito favor para ele, fiz muito favor para mim, mas a gente não tinha aquela aproximação assim de olhar, de diálogo. E então aquilo o tempo foi passando, e com o tempo Deus me mostrou que eu tinha tudo, Ele tinha me dado tudo. Uma família, os filhos, trabalho, a carreira cultural brilhando, mas faltava aquele objetivo e eu aproximar dele. E cada momento que eu estava na igreja, que eu sempre frequentei, nas minhas orações, e eu pedia ao Senhor para iluminar os passos dele. Isso era dentro de mim mesmo. Eu sentia aquela vontade assim de aproximar dele, mas eu não achava a forma. Então a forma era eu pedir ao Senhor para iluminar os passos dele. Até como foi um certo dia, e já no casamento do meu filho mais velho, o meu filho convidou mesmo para ser testemunho de casamento. E meu filho falou que ele não vinha. Eu falei, não, vai vir sim, porque esse dia vai acontecer uma grande surpresa. E esse dia foi aonde que eu dei para ele as pazes e o perdão. Que para mim, a melhor coisa que eu fiz em minha vida foi o perdão. Aquele que um dia tirou a vida do meu filho. Apesar de que não foi culpa, mas foi através dele. E eu dei para ele o perdão. E a partir daí, a minha vida mudou. Entendi, eu costumo dizer que perdão não é para qualquer um. Isso é um dom de Deus. Quem consegue perdoar recebe boas dádivas. Eu vi que a sua carreira, depois disso, ela realmente teve um crescimento enorme. Você gravou um LP, foi em 87? Em 87 para 89 eu compus a música e a letra, O Revólver e o Destino do Menino. E eu gravei um disco vinil LP. Inclusive essa música está até no meu primeiro trabalho, que é a qual eu trago o título, A Camisola. Mas ela está aqui, ó, O Revólver e o Destino do Menino. E demais composições. Essa música é a realidade.
Engraçado que no seu CD teve uma outra canção, a do Batom, né? Que foi uma das mais tocadas na época. Concorreu em relação a tocar no rádio as mais pedidas, até entre grandes renomes, Chitãozinho e Chororó, né? Ela estava lá entre as 3 melhores sempre. Essa música, conta só um pouquinho do roteiro dela pra Você gente. está por dentro da carreira do Tá Vininho, vendo, né? isso é real, viu? Realmente essa Manchas de Batom me fez dormir no sofá. É uma letra engraçada demais e romântica. E essa letra na época ela concorreu junto no Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Sérgio Reis, os astros na época. E ela tirou em primeiro lugar nas emissoras, tanto faz na região de Minas, como mesmo em São Paulo e Goiás. Chama Manchas de Batom, me fez dormir no sofá. Olha, que bacana, né? Vininho, teve uma questão também na sua carreira toda, que eu até não havia comentado, que foi sobre uma dupla que você tinha montado antes de gravar o seu LP. E foi Vivi? Vivino e Vivi. Olha pra você ver, Vivino e Vivi. Eu já tinha o pseudônimo de Vininho, que era Vininho Viana, mas veio esse amigo, até conterrâneo da gente, inclusive, ele faz segunda voz maravilhosa. Muito bom, Vininho. Agora que eu quero comentar a respeito do seu novo CD. O LP ficou pela tecnologia nova agora, né? O que nós temos? Um novo CD. Vininho Viana, um sertanejo country. O que tem de novo nesse material? O que a gente pode dizer para o pessoal que está em casa aí a respeito desse trabalho? Esse trabalho é justamente a sequência do LP. E são todas composições próprias, é um CD com 16 composições. E a regravação da Mancha de Batom me fez dormir no sofá. E a regravação, o Revólver e o Destino do Menino. Então quem comprar vai ter os seus grandes sucessos. Não vai deixar de ouvir o Revólver e o Destino do Menino e nem a Mancha de Batom. Porque isso aí são as músicas que marcaram na época do vinil. Mas o título do meu CD é Vida de Caminhoneiro. Essa Vida de Caminhoneiro tem o clipe, que eu compus a música e a letra e mais o roteiro e gravei o clipe. Inclusive disponível lá no YouTube, né? Já está no YouTube esse trabalho aí, Vida de Caminhoneiro, é só clicar lá, Vininho Viana, que vai aparecer lá o clipe, Vida de Caminhoneiro. E é um CD com 16 canções, mas tem uma composição nesse trabalho que ela vem me destacando aos poucos. E inclusive eu tenho 25 composições gospel. E eu trouxe nesse trabalho a faixa 15, Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Rei. E essa letra vem destacando aos pouquinhos vários programas e está me surpreendendo. Mas primeiramente, acho que é a mão do Senhor que está junto comigo. Amém. Estará sempre, né? Bem, está aqui o trabalho do Vininho. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a história desse grande artista brasileiro, basta acessar o site www.vininhoviana.com.br. Ali você encontrará várias informações da trajetória dele completa, desde o início da sua carreira, dos 8 anos de idade, como nós comentamos no início da entrevista. E demais informações a respeito do artista, agenda de shows, né, fotos diversas. Então, acesse o site e conheça um pouco mais sobre esse grande artista. Eu não posso esquecer de agradecer primeiramente a Deus e minha família, minha esposa, meus filhos, que tem tanto me dado a força na minha carreira cultural e nas minhas horas mais difíceis, porque a família está sempre em primeiro lugar nas horas difíceis, e elas têm me dado muita força. E estou aí, na guinada aí, lutando dia a dia, e com muita fé, e estamos aí lutando. E para shows e eventos, Vininho? Quem quiser contratar o Vininho vai fazer como para te encontrar? Primeiramente entrar no meu site, né? E lá está o meu telefone. E é só contratar o Vininho Viana, a gente vai aonde for. Entendeu? Festa de rodeio, casamento, aniversário, quadrilha, bailão. A gente vai também nas igrejas também evangélicas, porque tem as composições gospel, né? Em diferentes igrejas de religião. A gente vai também fazer o trabalho gospel, por que não? Bem, Vininho, quero te agradecer. Foi um privilégio para mim estar aqui com você hoje. Quero dizer que eu sou sua fã e tenho certeza que hoje você está adquirindo dia após dia mais e mais fãs. Bom, fiquei feliz de saber que você é minha fã, porque o privilégio é todo meu, ser entrevistado por você. Então, muito obrigado por essa oportunidade que eu tive. Tenho certeza que a partir de hoje a minha carreira vai brilhar muito mais a partir dessa entrevista. Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso Rei. Sem Deus